Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Salmo 37, verso 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Com certeza Deus é muito bom para cada um de nós. Deus é sempre presente na nossa vida e nós estamos aqui hoje para louvar o seu nome. É uma oportunidade muito festiva, muito gostosa, podemos nos reunir aqui para celebrar a primeira formatura da primeira turma do Ministério Raízes. Esse é um ministério que dá uma formação mais sólida para os novos membros da igreja, e eu louvo a Deus por isso daqui. A gente dá muito apoio, muito incentivo, muito estímulo, e Deus seja louvado por isso. A gente tem que passar por isso. Se você ainda não passou por esse processo, faça planos, mesmo que seja batizado há muito tempo, porque assim a gente cresce muito com isso. Estou feliz com tudo isso. Que o nome de Deus seja louvado hoje aqui nesse lugar, e que o nome de Deus seja louvado na minha e na sua vida, quer você esteja aqui, quer você esteja acompanhando pela internet, onde você estiver. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Eu quero orar com você. Posso orar? Vou convidar a todos a que se coloquem em pé, por favor, enquanto erguemos a Deus uma prece, uma oração. Senhor Deus, que bênção e que privilégio podemos estar reunidos aqui na Tua casa de oração. Como é bom podermos erguer louvores ao Teu nome. Como é bom podermos ouvir essas músicas e elevar o nosso coração ao Teu trono da graça. Mas especialmente, Senhor, estamos felizes por essa primeira turma de formandos do Ministério Raízes. Que nós todos, junto com eles, possamos crescer cada vez mais no Teu amor e na Tua graça. Que o Senhor fale a cada um de nós, que o Senhor se manifeste entre nós durante esta cerimônia. Nós nos entregamos nas Tuas mãos. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão. Nós o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado. Podem se assentar. Feliz pra sempre serei. Eu tenho fé que Ele
Representando a autoridade de Deus na igreja, pastor Paulo Bravo e José Santos. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, versículos 11 a 13. Marilza e Pedro Bovolon, coordenadores do Ministério Raízes. Os 3 módulos do Ministério Raízes são destinados ao conhecimento de quem foram os pioneiros em que acreditamos e qual o propósito de Deus. Para que fosse possível a realização deste projeto, o Espírito Santo esteve orientando ao falar, ao agir, entendendo que sempre precisamos nos colocar à disposição de Deus
para que atue em nosso coração e que se cale o homem e fale somente a voz de Deus. Os professores Marta Eliine, Naldo Gomes, Flávio José e pastor Mateus Maia. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo que Deus seja glorificado, por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. 1 Pedro 4, versículo 11. Adriano Aparecido dos Santos. Conhecer o Grupo Raízes foi uma fase muito importante na minha vida espiritual. Quando eu e a minha esposa começamos a frequentar a sala, não éramos adventistas ainda. O professor Laureci e sua esposa Liliane nos acolheram com muito carinho. Isso contou muito para que tomássemos a decisão mais importante de nossas vidas. Com a chegada da Marilza e Pedro, o Grupo Raízes se tornou um ministério e hoje sou muito feliz por fazer parte desse ministério tão importante. Ângela Correia da Silva. Ao participar da classe Raízes, aprendi a dedicar um tempo para o estudo e oração. Essa classe nos ajuda a conhecer pessoas e suas histórias, nos faz pensar em ajudar a obra. Carolina Zeni. Algum tempo depois que começamos a frequentar a igreja adventista, eu e minha mãe decidimos participar dos estudos da escola sabatina. Na ocasião, o pastor Adriano nos sugeriu a classe do Ministério Raízes, à época comandada pelo professor Laureci e sua esposa. Me senti muito acolhida por aquele pessoal que um dia se tornaria minha segunda família. Não muito tempo depois, a responsabilidade por coordenar, dando continuidade a este trabalho, ficou por conta da Marilza e de seu esposo Pedro. Com a proposta de um novo método de estudo, o Ministério Raízes ficou organizado de maneira que o recém-batizado pode aprender sobre a história da igreja e evoluir nos conhecimentos bíblicos. Para isso, conta com um time de professores que se dedica ao máximo em prol ao próximo, tendo por objetivo principal a salvação. Minha experiência não poderia ter sido melhor. Agradeço a Deus por ter me inserido neste grupo. Tenho certeza que foi providencial, pois sempre me senti muito amparada espiritualmente. Passar pelo Raízes foi um processo enriquecedor, muito importante para a minha orientação enquanto membro da igreja. Chego ao último módulo, certa de que a busca pelo discernimento da palavra de Deus se faz necessária diariamente, bem como a comunhão com o Altíssimo. Minhas preces a Deus são para que meus dons sejam usados de alguma forma para evangelismo. Espero encontrar meu lugar dentro desse contexto e alegrar o coração do Pai. Encerro meu testemunho com a certeza
de que o Ministério Raízes foi um alicerce fundamental para a minha vida cristã. Célia Cristina de Moraes. Conhecer o Ministério Raízes nos seus primeiros passos, quando ainda era apenas uma classe, com pouco conhecimento do que realmente é esse ministério, foi essencial para que meu marido e eu decidíssemos pelo ponto crucial em nossas vidas. O dia em que registramos os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. E para que isso se concretizasse, o professor da classe e sua esposa, Laureci e Liliane, foram de extrema importância, pois foi através das aulas que pude tomar mais consciência em estar na igreja verdadeira do Deus vivo. Conhecer como foi o surgimento da igreja e querer estudar mais as doutrinas por temas. E com a chegada dos novos líderes do ministério, com a nova professora, foi algo incrível, pois havia muito mais por trás do que já conhecia. E poder ajudar a receber os novos alunos, dedicando atenção a eles e saber que apenas uma ligação para perguntar como está, faz uma diferença inacreditável, que é somente nosso Deus maravilhoso para saber. Que somente nosso Deus maravilhoso para saber. E a lição mais importante que pude aprender foi querer amar o próximo. Cláudia Isabel do Espírito Santo Almeida. O Ministério Raízes teve uma relevância muito importante na minha vida e de minha família. Desde que nos batizamos, recebemos apoio, compartilhamos momentos de alegria e na tristeza tivemos consolo e companhia. Nunca nos sentimos sozinhos ou desamparados em nenhum momento na igreja. Pelo contrário, fomos bem acolhidos e bem cuidados. É um ministério muito especial e importante, pois é a primeira impressão dos que recém chegaram à igreja. Para mim, o Ministério Raízes foi muito bom e me faz muito bem, e aquilo que recebi, desejo que todos possam desfrutar do prazer dos momentos em família de Cristo dentro do ministério. Clayton Zona Constante. Ao conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia, experimentei uma transformação não só cosmológica e teológica, mas também espiritual e relacional. Ao conhecer o Ministério Raízes, tive a oportunidade de aprofundar a prática cristã e de, junto com outros irmãos do ministério, de crescer e desenvolver a minha vida cristã. Doraci Ferreira. Participar do Ministério Raízes teve grande importância na minha vida espiritual. Aprendi como e onde nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de maneira muito compreensível, sobre amar a Deus e ao próximo e as muitas maneiras de evangelizar. Também tinha muitas dúvidas a respeito da Bíblia Sagrada, as quais me foram bem esclarecidas através de cada módulo que estudamos. Agradeço a Deus por esta oportunidade e aos professores que são muito dedicados e zelosos com nós alunos. Edi Sai. Iniciei na turma Raízes em 31/5/2014, dia do meu batismo, e desde então tenho feito muitos amigos e tenho desfrutado dos ensinos
do nosso Mestre Jesus. Entendi que a palavra de Deus é o nosso alimento diário e compreendi o significado da vida e o tempo que estamos vivendo. O objetivo das classes, que inicia com raízes, é a familiarização dos novos membros com a igreja e visa também a uniformização com relação aos ensinos e conhecimentos. Desde que conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia, me senti em casa. O ambiente da classe é muito bom e produtivo. Aprendi, além da lição da classe, a ter um relacionamento com o nosso Criador. Tudo é lindo e especial. Os responsáveis pelas classes, dentre eles a Laureci, Flávio, Marilza e Marta, sempre estiveram animados, demonstraram muito amor, acolhimento e conhecimento. É como disse um dia a Marilza, um pedacinho do céu. Sim, pude sentir um pedacinho do céu cada dia dos nossos vários encontros. Aprendi com as classes que a nossa missão é transmitir ao maior número de pessoas a esperança de Jesus, a sua breve vinda, o caráter de Deus e a beleza da sua lei. Hoje sei que temos um Pai amoroso que insiste em nossa vida até a última possibilidade, que precisamos ser diferentes nesta geração e temos que despertar do sono. Finalmente, meu aprendizado me fez concluir que já estamos vivendo dias angustiosos e que Jesus está às portas. Vem logo, Senhor Jesus. Obrigada a todos que contribuíram para o meu crescimento espiritual. Evelise Zeni. É realmente interessante e muitas vezes surpreendente como Deus trabalha em nossas vidas. O Espírito Santo encarregou-se de me mostrar o caminho para o conhecimento de toda a verdade. E aqui estou eu, com a oportunidade de contar minha trajetória dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Inserida no Ministério Raízes, tive a oportunidade de conhecer a igreja como um todo. Nossos pioneiros, as doutrinas que alicerçam nossa fé e a maneira como desenvolver e praticar o ID do Senhor. A proposta do Ministério Raízes é exatamente o que sugere o nome. A raiz tem como função fixar a planta e fazer a absorção e distribuição das substâncias para mantê-la viva. É exatamente assim que me sinto hoje, enraizada em uma igreja, em um ministério que me abasteceu de conhecimento e me permite agora compartilhar com outros. Tive também a oportunidade de conhecer e conviver com pessoas maravilhosas, que mais que amigos, hoje são irmãos. É sempre uma alegria podemos cultuar e aprender e compartilhar refeições juntos. Vivemos preciosos momentos de comunhão. Hoje podemos dizer que pertencemos à família Raízes. Parabenizo a idealizadora deste ministério na pessoa maravilhosa e dedicada da Marilza, seu querido esposo Pedro e todos os seus colaboradores, professores, secretários, enfim, cada um que contribuiu para o bom andamento desse ministério. Espero poder frutificar. Só assim poderemos ser verdadeiros discípulos e glorificar o nome do nosso Pai. Sou grata, sobretudo, ao nosso Deus.
Gabriela Sofia. Para mim, o Ministério Raízes é como uma família e uma pequena igreja dentro de uma igreja bem grande. É um ministério onde crescemos em conhecimento de Deus e também na nossa história e missão como adventistas. Uma grande alegria é participar desse ministério, conhecer pessoas tão maravilhosas e levar grandes amizades para o resto da vida e até Jesus voltar. Aonde iremos levar essas amizades? Para o céu. Muito bom poder sorrir todos juntos, mas também teremos a liberdade para chorar quando necessário, dividir as cargas uns dos outros e cumprir a missão que Deus nos confiou. Compartilhar, amar, sorrir, orar, cantar, almoçar, lanchar, chorar, se alegrar, confraternizar. Isto e muito mais é o Ministério Raízes. Juvencio Carlos Estrazulas Farias e Zeli Araújo Carvalho Farias. Deus nos conduziu através da sua graça, a mim e ao Juca. No início da nossa caminhada cristã ao Ministério Raízes, Deus sabe o que cada um de nós precisamos. Glória a Deus por isso. Não nos sentimos pertencendo à igreja que estávamos congregando. O Senhor, por ser onisciente, sabia, com o estudo dos 3 módulos do Ministério Raízes, nossa fé seria fortalecida e criaríamos raízes. Passamos a fazer parte de uma família que, como nós, estava desejosa de crescer através da palavra de Deus e ter comunhão com os outros irmãos que acalentavam o mesmo propósito: crescer em Cristo. Nos sentimos amados e que a igreja se preocupava com o nosso crescimento espiritual e de fazermos parte de um grupo. Aos nossos amados pastores, aos nossos queridos instrutores e a toda a equipe Raízes, que nos tratam com carinho, sabedoria e tato, respeitando os jeitos de ser de cada um de nós, Jesus está nos lapidando. Queremos dizer-lhes que conquistaram os nossos corações. Irmã Marilza, gostamos do vestibulinho que nos foi aplicado nos finais do módulo 1. Eu conheço a minha história, sabemos que, conhecendo a nossa história, criamos raízes, nos maravilhamos com o conhecimento que nos foi passado através do módulo 2. Nisto cremos, que engloba as 28 doutrinas e fechando com chave de ouro, para a honra e glória de Deus, o módulo 3, discipulado, o chamado de Jesus, ide. Marilza, o Ministério Raízes nasceu no coração de Deus e foi plantado em teu coração, foi semeado em boa terra. Deus confia em ti, através da tua comunhão com Ele. Deus idealizou esse ministério para criarmos raízes e sermos abençoados por Ele. Porque o que for semeado em boa terra, cria raízes, dá frutos. Pertencemos uns aos outros, precisamos uns dos outros. Devemos trabalhar uns pelos outros e, acima de tudo, por Cristo, nosso Salvador, o autor da nossa fé. Marcos Guimarães. Eu fui levado à igreja por um amigo vizinho, chamado Israel. Inclusive, prontificou-se a pregar às pessoas da minha família. Foi aí que não mais deixei de frequentar a igreja
esperando impaciente o próximo sábado para voltar. Eu vivo essa experiência há 2 anos e ao Ministério Raízes tenho sido o responsável pela minha permanência na igreja. Ali fui acolhido por amigos que considero como uma família, e isso faz uma grande diferença. Não se sentir só. Agradeço a Deus por essa oportunidade de fazer parte desse ministério. Agradeço aos professores e secretários pelo tempo dedicado a nós e aos líderes por tanto empenho e dedicação. Marinês Guedes. O Ministério Raízes, para mim, é o suporte fundamental para um recém-batizado. Para mim, foi a base para fundamentar minhas raízes. Aprendi de onde nossa igreja veio e a história de um povo no qual agora faço parte, e principalmente pela família que ganhei em Cristo. E o melhor de tudo é estar sendo preparada através do Grupo Raízes para ser um cooperador de Deus, levando a sua palavra de alguma forma, para que outras pessoas possam conhecer esse Deus que agora eu conheço. Obrigada, Marilza, por ter permitido que o nosso Senhor tenha te usado para criar e estar à frente deste grandioso e abençoado Ministério Raízes. Sandra do Espírito Santo Almeida. Para mim, o Ministério Raízes foi entrar num túnel do tempo e rever a história dos fundadores da igreja e perceber melhor a importância do adventista diante das heresias e falsos profetas em todos os tempos, mas mais ainda no tempo do fim. Também é um lugar onde aprendemos a reencontrar nossos irmãos e amigos todos os sábados, firmar o conhecimento e o crescimento espiritual, com o prazer de estar na companhia e na comunhão com todos eles, nos consolando uns aos outros, nas horas dos pedidos, e nos alegramos com as respostas de oração, como uma família dentro da igreja, disposta a estar junto, na alegria e na tristeza, como nos tempos remotos, quando no início da caminhada dos apóstolos, era a busca do conhecimento e da amizade compartilhada, onde Cristo Jesus pôde ser honrado e exaltado desde a letra até a vivência dos versículos bíblicos, compartilhando o pão, crescendo em graça e número de salvos. Sandra Santos. Quando resolvi ir à igreja, fui sozinha, sem convite de ninguém. O Espírito Santo naquele dia me guiou. Desde então passei a frequentá-la. No primeiro dia assisti o culto e fui embora. Fui bem recebida e voltei. Então resolvi ficar para a escola sabatina na classe da Rita, a qual passei a frequentar e logo me batizei. Louvo a Deus por isso. Fui para a classe Raízes e fiquei maravilhada com a classe pelas pessoas e testemunhos. Uma verdadeira bênção. Realmente criei raízes. Sem esse ministério, penso que seria uma pessoa sozinha. Iria para o culto e voltaria para casa. Ficaria perdida. E hoje, meu irmão e minha cunhada, batizados, estão criando raízes na classe. Deus, em sua bondade, derramou o Espírito Santo na Marilza, que tão abençoada idealizou este lindo ministério, que, como o nome diz, cria raízes, e que, com a graça de Deus,
será eterna. Agradeço ao Flávio, que tão bem nos conduziu até aqui, e aos demais professores, em especial a Marilza. Sei que muitas pessoas passarão pela classe e ficarão enraizadas na obra de Deus. Que Deus continue abençoando esse ministério. Agradeço também aos meus irmãos em Cristo que fizeram parte dessa turma. Louvado seja Deus, no céu continuaremos unidos. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Salmo 92, versículo 13. Árvores belas, imponentes, singelas. O que seria da natureza se elas não existissem? Através delas, podemos aprender lições preciosas. Não permanece em pé por acaso. Além do nosso olhar, abaixo da superfície se encontra o segredo da sua força e longevidade. Raízes. O dicionário define raízes como o órgão da planta que normalmente se encontra abaixo da superfície do solo. Tem duas funções principais: fixar e nutrir a planta. A vida cristã não pode atingir o seu potencial máximo se não houver raízes sólidas que a sustentem. Muitas pessoas aceitam o chamado para seguir a Jesus, mas infelizmente não perseveram. Isso fica ainda mais evidente quando nos deparamos com as estatísticas que não são nada animadoras, inclusive no meio adventista. A grande questão é: o que fazer diante dessa realidade? E se os membros fossem realmente discípulos? E se a igreja realmente se importasse com os novos conversos? E se aqueles que são batizados não fossem abandonados à própria sorte na trajetória cristã? E se a ênfase dada ao evangelismo tivesse a mesma proporção que damos ao discipulado? Quais seriam os resultados? A Igreja Central de Curitiba comprou a ideia e, projetando a necessidade de proporcionar raízes à experiência cristã daqueles que são novos na fé, concretizou um sonho: o surgimento do Ministério Raízes. Ministério Raízes, transformando vidas, transformando a igreja. Boa noite. Eu confesso que eu estou muito feliz com a sua presença aqui nessa noite. Eu sei que não é fácil, depois de uma jornada de trabalho, de uma semana cheia de atribulações e de muitos compromissos, você escolher estar aqui na casa do Senhor. O Espírito Santo habita neste lugar. Amém? Eu louvo a Deus pela sua presença aqui nessa noite. Obrigada. Eu não tenho palavras para agradecer, mas eu agradeço você do fundo do meu coração, porque o que te trouxe aqui nessa noite foi o amor que existe no seu coração. Porque você veio aqui prestigiar esse grupo abençoado, esse grupo que merece ser homenageado por todos nós. Eu agradeço a Deus por esse chamado na minha vida, pelo Ministério Raízes. Através desse ministério, eu tenho tido o privilégio de servir a Deus de uma forma muito abençoada, de servir ao meu próximo, de servir os recém-batizados que chegam na igreja tão carentes de abraço e de conhecimento da palavra de Deus.
Mas eu agradeço também os líderes dessa igreja. Eu estou impactada com líderes tão espirituais que fazem parte da Igreja Central. Pessoas que nem me conhecem, porque tem muito pouco tempo que eu estou aqui. Há 1 ano, basicamente, nós frequentamos a Central. E eu tive muito apoio do som, do centro de mídia, da música, do diaconato, da recepção. E muitos outros líderes se colocaram à disposição para que esse programa acontecesse de uma forma perfeita. Porque para Deus, nós damos o nosso melhor. Eu agradeço aquele grupo que está sentado ali. Marta Eliene. Olha que chique que é o nome dela. Ela tem sido uma companheira, uma pessoa super comprometida no ministério. Foi a primeira pessoa que me procurou se oferecendo para fazer parte da equipe do Ministério Raiz aqui da Central. O Naldo, gente, ele faz parte dos pioneiros do Ministério Raiz. Não é lindo isso? O primeiro grupo do Ministério Raiz que nasceu na Igreja do Boqueirão, ele era aluno e hoje ele é professor. Olha o que o Ministério Raiz faz. O Flávio José, uma pessoa que tem colaborado muito com a gente, tem sido próximo, tem sido um grande colaborador. E o pastor Mateus Maia, que é o nosso professor substituto. Quando os nossos professores têm alguma dificuldade ou têm uma viagem, um compromisso, o pastor está sempre presente. Eu agradeço muito. Obrigada, pastor. Obrigada, grupo, equipe. Não seria possível nós desenvolvermos esse trabalho tão abençoado se não tivesse a colaboração de vocês. Eu agradeço o meu ancião, Gilson Pisato, primeiro ancião que tem nos apoiado no Ministério Raiz, mas é um ancião presente, ele faz a diferença. Ele tem sido um companheiro, um grande parceiro nesse ministério. Eu agradeço de todo o coração os meus pastores, pastor Paulo Bravo, pastor muito querido, muito especial na minha vida. Um dia desses atrás eu estava muito angustiada e eu liguei para o pastor Paulo. Liguei não, na verdade mandei uma mensagem para ele. Falei assim, pastor, eu estou tão triste, eu estou com vontade de chorar. Eu queria conversar e queria orar. Em seguida ele me respondeu, minha querida, vamos conversar, vamos orar e vamos chorar juntos. Aí ele me perguntou, você quer que eu te ligue? Não, pastor, não precisa. Qualquer hora dessa a gente conversa pessoalmente. Eu senti o amor de Jesus por mim através das palavras do pastor. Como é gostoso a gente ter um pastor carinhoso, né? O fato dele ter me respondido de uma forma tão carinhosa, passou. Porque eu senti que Jesus agiu. E eu quero agradecer também ao pastor Adriano. O pastor Adriano, ele é um pastor muito presente, um pastor que nos motiva bastante. Ele nos ajuda com todas as nossas lutas e as nossas dificuldades. Eu agradeço muito pela oportunidade de trabalhar tendo a assessoria de um pastor tão humilde e tão comprometido com a causa de Deus como é o pastor Adriano. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores. Agradeço muito a Deus também pelo pastor Santos ter aceito o convite de estar aqui nesta noite. Pastor Santos, para aqueles que não conhecem, é departamental da União Sul, Mordomia, Saúde e Família. Vocês podem imaginar 3 ministérios, a quantidade de compromissos que esse pastor tem.
uma agenda super lotada, e ele aceitou estar aqui essa noite. Pastor Santos foi o segundo pastor que eu revelei o projeto Ministério Raiz. Quando Deus me revelou, ele foi a segunda pessoa que eu compartilhei esse projeto. E ele conhece desde o início, tem nos acompanhado, e ele se apaixonou tanto quanto eu. Ele comprou a ideia tanto quanto eu. Ele entende o que é esse ministério. Agradeço muito a presença da Solange Santos, uma amiga de mais de 12 anos, minha conselheira espiritual. Por muito tempo, ela me ajudou muito, me ensinou muita coisa. Eu devo uma boa parte do meu crescimento espiritual para a Solange, porque ela sempre foi muito presente na minha vida. Agradeço muito a Deus por esse grupo aqui. Eles são vencedores, vitoriosos em Cristo Jesus. Eles entenderam que quando eles se batizam, eles nascem em Cristo. E quando nós nascemos em Cristo, nós nos tornamos nova criatura. O velho homem já não existe mais. E eis que me tornei uma nova criatura. Eles entenderam que a partir desse momento, eles se tornaram bebês espirituais. E é assim que eles são tratados no Ministério Raízes. O recém-batizado, ele chega ali como um bebê. E literalmente nós tratamos eles como bebê. Nós pegamos no colo, nós agradamos, nós mimamos, nós cuidamos deles. E passo a passo ele vai crescendo. Ele entende que ele tem que se reprogramar, que ele tem que aprender novos hábitos, aprender a ser uma nova pessoa, a buscar a ter comunhão com Deus, estudar a história da igreja, entender de onde nós viemos e para onde nós vamos. Depois, no segundo módulo, eles vão estudar as crenças fundamentais baseadas na palavra de Deus. E no terceiro módulo, o mais importante, eles vão aprender o que é ser um discípulo de Jesus. O ide e o multiplicai, que é o mais importante. Eles chegam ali com uma visão da missão, com uma visão de que é o nosso dever. Qual é o nosso dever como discípulos de Jesus? Amar o nosso próximo, se preocupar com as pessoas que estão à nossa esfera, não deixar jamais as pessoas abandonadas à sua própria sorte, porque eu, Marilza, sou responsável. Jesus me chamou, Jesus chamou você, Jesus chamou eles. E eles estão prontos para entender o papel do discipulado. Amém? Aqui nesse grupo, todos estão preparados para trabalhar nos ministérios. Inclusive, uma boa parte já estão envolvidos. E eu louvo muito a Deus. Eu confesso que o maior encanto da minha vida é servir. É a maior alegria. A minha vida não tem sentido se eu não usar todos os meus dons para a honra e glória do Senhor. O que mais me emociona no Ministério Raízes é ver como eles chegam e como eles saem.
prontos para a missão do Senhor. Amém? Agora nós vamos fazer a entrega dos certificados. Eu quero chamar meu esposo, Pedro Bovolon, um dos milagres da minha vida. Um milagre que Jesus realizou, 1,80 m dos olhos azuis. Maravilhoso, carinhoso, ele cuida muito bem de mim. Sou uma esposa muito realizada e muito feliz. Quero chamar a professora Marta Eliene para entregar para o aluno Adriano Aparecido o certificado da conclusão do curso do Ministério Raiz. Vamos chamar também o professor Naldo para entregar o diploma da Ângela Correia. Quero chamar o professor Flávio José para entregar para a Carolina Zeni. Chamamos o pastor Mateus Maia para entregar para a Célia Cristina. Marta Eliene, entregar para Cláudia Isabel. Professor Naldo, entrega para Clayton. Professor Flávio José, entregar para Doraci. Pastor Mateus entregando para Edei. Professor Naldo, entregando para Evelise. Professor Flávio José, entregando para Gabriela Sofia. Professor Mateus, entregando para Juvencio. Professora Marta Eliane, entregando para Marcos. Professor Naldo, entregando para Marinês. Professor Flávio José, entregando para Sandra do Espírito Santo.
Professor Mateus, entregando para Sandra Santos. Finalmente pedimos para a professora Marta entregar para a Zeli. Boa noite a todos. Eu fiquei impactado quando eu entrei aqui e mudei todo o meu sermão. Eu vim preparado para falar de outra coisa. Ia focar tudo isso aqui. Mas seria um pouco mais intelectual, mais acadêmico. Eu resolvi tirar. Eu fiquei tão impressionado que eu não quero falar de academia. Eu quero falar da Bíblia. Abra sua Bíblia. Salmo 139, verso 16. Eu tenho usado esse texto já há algum tempo. Cento e 139, verso 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu vou repetir. Os teus olhos, ó Deus, me viram, a substância ainda em formação, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que vem à sua mente ao ler um verso como esse? Ele viu você enquanto você estava sendo formada. Ele viu você enquanto você estava sendo formada. E ele já sabia que no dia 12 de agosto de 2016, na Igreja Central de Curitiba, Alameda Carlos de Carvalho, número 400. Exatamente, faltando 5 minutos para as 21 horas, você estaria aqui para ouvir essa mensagem dele, porque você agora tem raiz. Entende isso? Aqui apresenta a soberania de Deus. Um Deus soberano que controla tudo e a todos, mas que permite que você use um poder dado por Ele, um poder chamado livre-arbítrio, poder de escolha. Em outras palavras, ninguém está aqui porque foi obrigado. Vocês estão aqui porque vocês decidiram estar. É ou não? Ou a Marilza e o Pedro chegaram aqui, colocaram um revólver e disseram, ou venha ou morre. Foi isso? Não. É claro que não. É claro que não. Olha só, gente. Na cultura hebraica, Deus era o centro. Teocentrismo. Tudo girava em torno de Deus. Tudo que o povo hebraico fazia, Deus estava o quê? No centro. Qual é a vontade de Deus? O que Deus espera disso? Interessante, não? Antes de sair para a guerra, vamos consultar Deus. Aí veio a cultura helênica, a cultura grega. E a cultura grega, ela nasce para se contrapor à cultura hebraica. E agora a cultura grega apresenta não mais Deus no centro. Não mais teocentrismo, mas antropocentrismo. O homem está no centro. Percebem agora a diferença? Antes Deus no centro, agora o homem no centro. Por que as pessoas vêm à igreja?
Por que as pessoas vão vir amanhã, sábado de manhã? Por quê? Preste atenção, queridos. Você já viu casos assim que a pessoa diz: olha, pastor, o culto hoje não valeu, porque não falou ao meu coração, o pregador não era bom, a música não era boa, a pessoa que cantou era desafinada, não sabia cantar direito. Já encontrou alguém dizendo isso? E eu estou voltando para casa vazio, entrei vazio e volto vazio. O culto hoje não me agradou em nada, não me cresceu, não me fez crescer em nada. Portanto, se eu não tivesse ido à igreja, não teria acontecido nada. Você já encontrou alguém assim? Você já reagiu assim? Na cultura hebraica, eles iam para a igreja não para receber, mas para dar. Vocês sabiam que os cantores lá no templo cantavam mesmo quando não tinha ninguém para louvar unicamente a Deus? Agora a gente vem para a igreja para fazer o quê? Eu quero receber. Eu quero receber. Que o culto seja para mim, que o sermão seja para mim, que a música seja para mim, que a lição da escola sabatina seja para mim, que todas as partes do culto sejam para mim, que eu saia cheio e que eu vou para casa cheio. Não é assim que funciona. Você vem para cá para adorar a Deus, porque você já foi cheio, você já chegou cheio, porque durante a semana você esteve com Ele. E aí vivemos numa sociedade que é para mim, o país tem que trabalhar para mim, o professor que tem que dar aula para mim, o emprego tem que ser para mim, a inflação tem que abaixar porque eu quero mais comprar. Enfim, o mundo gira em torno daquela pessoa e ela está no centro das coisas. Egocentrismo. Pastor, mas o que isso tem a ver com raízes? Tem tudo a ver. Porque para eu me interessar pelo outro, eu tenho que deixar de pensar em mim. Para eu observar outro, eu tenho que parar de olhar para mim. Pessoas que vêm para a igreja saem e ninguém nota. Pessoas que são batizadas e aplaudidas, mas depois não há um acompanhamento e a pessoa diz: ué, antes de batizar todo mundo me acompanhava e agora que eu batizei ninguém mais fala comigo. Sabe por quê? Muitos de nós só pensam em si mesmo. O que a igreja vai fazer para mim? O que a igreja vai dar para mim? O que a nação vai dar para mim? No casamento eu caso porque eu quero que o meu cônjuge me atenda nas necessidades que eu preciso. E quando isso não acontece, você quer descartar o cônjuge e diz: está vendo, você não atende às minhas necessidades. Amados, o texto está dizendo: Deus conhece você, Deus é soberano, Deus deve estar no centro da sua vida. E eu digo para vocês, quando Deus ocupa o centro da sua vida, quando Deus está reinando no trono da sua vida, no trono do seu coração, você deixa de pensar em você e você passa a pensar no outro. Isso é verdade. Amados, vocês criaram raízes não para ficar parados, plantados como árvores. Vocês criaram raízes para que vocês possam ser fortalecidos do grande Criador, para que vocês possam sair, para que vocês possam iluminar, para que vocês possam servir, para que vocês possam ajudar, para que vocês possam tocar pessoas, porque mordomo fiel é a parte visível de Jesus aqui na terra. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Abra em mais um texto, eu já vou terminar. João, capítulo 8. Eu gosto muito desse verso. João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre. A liberdade está plantada no seu coração. Você conheceu a verdade libertou você. Quem é a verdade, amados? Jesus. Agora eu posso conhecer Jesus, mas não impacta a minha vida. Eu posso conhecer Jesus, mas nada muda na minha vida. Conhecer Jesus não significa nada. Eu preciso experimentar Jesus. Eu preciso tê-lo. Eu preciso viver para e por Jesus. Entendem isso? Minha amada igreja, sem verdade não há liberdade. Sem liberdade não há livre escolha. Sem livre escolha você é apenas um escravo. Satanás não te dá opção. Deus sim. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem conhece a Jesus não é mais o mesmo. Quem experimenta Jesus não é mais o mesmo. Quem conhece Jesus não consegue ficar parado, sentado no banco apenas papando o sermão. Vai sair para iluminar, vai sair para tocar pessoas. É tão fácil dizer, você é meu amigo desde que você faça a minha vontade. Você é meu amigo, eu amo você desde que você seja cheiroso. Eu amo você desde que você seja bem vestido e bonito e atenda às minhas necessidades. Se você não fizer isso, não me interessa você. Eu quero dizer para você, minha amada igreja, Deus não conhece você como um número, Deus conhece você como um ser que ama, como um ser que deseja, como um ser que quer viver livre. Mas para você ser livre, em primeiro lugar, você tem que se interessar pelo bem-estar do outro. Interessar pelo bem-estar do outro. Ministério Raízes só tem sentido se essa raiz alcançar Jesus. E aí? Vamos alcançá-lo? Liberdade completa para viver a vida como Ele planejou? O mundo prega por aí, livre aquele que faz o que quer. Não é verdade. Livre é aquele que escolhe servir ao Criador. Quem não serve, não tem por que viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Entenderam o recado? Posso pegar minha mochila e ir embora? Entenderam o recado? Agora vocês têm raiz. E quando o vento vier para destruir vocês, nada vai acontecer. Porque vocês têm o quê? Raiz. E a minha amada igreja vai reconhecer isso. E ela vai continuar protegendo esta árvore. Até que ela cresça, se torne uma árvore adulta. E não é nenhum vento qualquer que vai derrubá-la. Porque você está enraizada no grande Criador. Não temas, crê somente. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe você, Marilza. Que Deus abençoe você, Pedro. Pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A tua igreja é ela. Tua igreja é ela. Você é um presente que Deus deu para ela. Eu tive o privilégio de fazer o casamento deles. E eu acompanho aqueles que eu faço o casamento, para ver se a benção valeu. Continue, Pedrão. Esse camarada tem um coração deste tamanho. E é um baita cozinheiro, como diz o gaúcho. Que você também, ao voltar para casa, leve a certeza de que se você tiver raízes, não importa o que Satanás faça contra você, a vitória será sua. Não porque você é bom, mas porque as suas raízes
estão firmes e agregadas ao Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, a quem Deus uniu, não separe o homem. Você é do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês.
convidá-los a ficarem em pé. Vamos falar com Deus. Querido Pai, que festa bonita, Senhor. Eu nunca tinha visto nada igual. Formatura de pessoas preciosas que foram preparadas para criar raízes na pessoa de Cristo Jesus, que é a verdade. Conhecer a verdade absoluta de Jesus, conhecer a igreja de Jesus, conhecer as doutrinas de Jesus e fortalecê-las, cristalizá-las e pôr em prática. Obrigado por essa festa, obrigado por essa oportunidade, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa repousar sobre essas pessoas, sobre os professores, os líderes dessa área aqui na Igreja Central de Curitiba. Paizinho, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado porque essas pessoas poderiam estar em outro lugar, mas elas escolheram estar aqui. Portanto, dê a elas aquilo que elas precisam. Principalmente a paz que só Jesus pode dar. Pai, queremos tê-lo ao nosso lado durante esta noite. Além do mais, queremos dormir em seus braços de amor, para que possamos ter um sono restaurador, para que no dia de amanhã, sábado, já vivemos horas do teu santo sábado, mas para que no dia de amanhã possamos ter as baterias cheias, que possamos ir à igreja ou vir até aqui para entregar adoração ao Senhor. É óbvio que quando nós adoramos ao Senhor na beleza da santidade desse Deus, em resposta o Senhor nos abençoa, derrama bênçãos sobre nós, e aí saímos cheios de bênçãos, mas bênçãos que vêm porque em primeiro lugar adoramos a Deus. E além do mais, Pai, durante a semana o adoramos todos os dias. E agora, quando estamos em família, adoramos em família, mas o estilo de adoração, ele é diário. É uma vida de entrega. É uma vida de submissão, é uma vida de amor, é uma vida de auxílio. Portanto, Deus eterno, aceita-nos no amado Senhor Jesus Cristo. Lava-nos, perdoa-nos, restaura-nos e permita que nesse sábado possamos ter uma experiência bem pessoal contigo. Conduza-nos agora a voltarmos para os nossos lares, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos, hoje e para todo sempre. Amém. Boa noite, Pai.